Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar aqui para vocês hoje o processo de gravação de microcontrolador SPIC, né? Eu vou mostrar desde o início, aqui primeiro no computador, quando eu faço o programa, eu faço a simulação para ver se realmente está como eu queria, e depois eu faço a gravação, né? Aqui, antes de mostrar para vocês todo o procedimento, eu vou dizer para vocês que eu estou utilizando o gravador K150, e aí quando você conecta ele, ó, ele vai aparecer isso aqui. Então, eu vou desconectar aqui, né? Conectar de novo, ó, ele vai reconhecer e vai mostrar nessa lista o meu dispositivo. Acontece que, o que é que ocorre, né? Assim que você compra o gravador, né? Ele vem com um sinalzinho de exclamação aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque eu já fiz a instalação do drive aqui, né? Certo? Ó, tá aqui. Aqui ele já não reconheceu, né? Tá configurando, tá dizendo que tá configurando, né? Então eu acho que eu consegui desinstalar. Deixa eu fazer aqui. Pronto, ó. Vou mostrar para vocês como é o processo de instalação aqui do zero, né? Ó, aqui ele tá como se tivesse sido reconhecido, né? Só que se você for ver direito, o que é que acontece? Quando você executa aqui o microburn, ele diz que não consegue acessar a porta COM. Por quê? Porque o drive ele aparenta estar instalado aqui, mas ele não, vocês viram no início que a forma que ele aparece quando ele está funcional é diferente, né? Então ele está dizendo alguma coisa aqui que está defasada, que tem que contatar o fornecedor, né? Então, mesmo que eu mexa nas configurações aqui, ó, vocês vão ver que primeiro ele não informa qual é a porta que está conectado aqui, né? Certo? E aí eu vou fazer esse processo de instalação e essa mensagem de erro, que é recorrente e costuma perturbar, né, logo no início, quando você adquire o K150, né? A gente vai conseguir sanar esse problema aqui. Enquanto não aparecer daquele jeito lá, às vezes é um pouco trabalhoso, porque ele tem ele é um gravador chinês, né? Então vai fazer a instalação aí. Mesmo após a instalação ainda existe um procedimento, porque como eu falo, ele vai ficar talvez não reconhecido ainda, né? Então esse arquivo SW1301 versão 1.2.1, vocês podem jogar no Google lá que vocês vão encontrar bem fácil. Não adianta eu tentar comunicar o microburn agora, ele não vai rodar. Tá aqui, ó. Ele não vai aceitar. Então vamos lá. Pronto. Ele concluiu lá a instalação, né? Ó. Não precisa reiniciar. Eu vou tirar o dispositivo da porta USB. Vou colocar de volta. E aí eu vou pedir para ele atualizar novamente esse drive. Pronto. Aí você vê que a lista aqui agora mudou, né? Quando eu venho aqui em atualizar driver, após a instalação do arquivo, né, desse SW, ele vai permitir que eu faça a atualização do driver de forma manual, procurar no computador. E aí ao invés de fazer a atualização do driver, ele vai me permitir escolher na lista. A versão que funciona com o Windows 10 é essa daqui que termina com o ano de 2010. Então eu vou avançar e aí ele vai instalar os drivers. Pronto. Bem rápido. Agora sim, ele conseguiu, né? Não mostra aquele símbolozinho da exclamação. Ele diz que está na porta com 3, né? E aí agora eu consigo utilizar o microburn normalmente, né? Ele conseguiu comunicar, não reclamou de nada. Aqui só está na porta com 3, pessoal, porque eu já tinha utilizado o microburn antes, né? Por padrão pode ser que venha outra porta, por exemplo, então ele vai dizer que não consegue acessar.
Então, depois que você fizer a instalação, observa qual é a porta que está aqui, né, identificada no painel, né, do gerenciador de dispositivos. E aí você consegue colocar aqui a mesma porta, ele não comunica porque eu mudei para 1. Vou colocar a porta 3, ok, perfeito. O microcontrolador está lá, né? Então ele grava normalmente agora, só que antes eu preciso fazer o código, né? Eu vou aqui no CCS Compiler, que é o compilador que eu utilizo para programar PIC, né? Project Wizard. Aqui eu vou fazer as configurações do meu projeto, né? Eu tenho que especificar qual é o modelo, tenho que especificar qual é o clock e etc, né? Eu vou escolher aqui a pasta, né? Processo de gravação PIC, certo? O PIC, eu sei, o que eu estou utilizando é o 16F628A, então é um PIC 16. O modelo 16F628A, então eu vou procurar aqui, ó, 628A. O clock que eu vou utilizar é o próprio clock dele, então é um clock interno, né? E aí eu sei pelo datasheet que é de 4 MHz. Pronto. Agora eu vou verificar se o Master Clear está desativado, né? É sempre interessante você desmarcar essa opção para você não precisar setar essa porta do microcontrolador PIC, né? E aí, se você deixar marcado isso aqui, vai acontecer que o código ele vai ficar reiniciando toda a vida lá na execução e eu vou ter um comportamento indesejado. Então, conferindo aqui, né? Dispositivo correto, clock interno correto, criar projeto. Agora, aqui foi criado um espaço, uma estrutura básica para que eu possa digitar o código, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, nesse caso aqui, até mostrar para vocês, a termos de curiosidade, né? Pinos PIC 16F628A, né? Pino de gravação não, só os pinos do PIC mesmo. E aí eu vou escolher a porta, né, A0, para poder fazer a gravação e demonstrar para vocês aqui. Então, a 0 é a que fica ligada no pino 17. Alimentação positiva no pino 14 e alimentação negativa no pino 5, né? Pronto. Então, eu vou colocar positivo aqui, negativo aqui, um resistor para um LED no 17. Só para mostrar para vocês aqui rapidamente, né? Então, agora eu vou digitar o código. Output, underline high, ou seja, ligo o pino a 0, né? Aqui é bem mais simples, o mais complicado, chatinho, às vezes é realmente a instalação do drive, né? Como vocês viram. Agora eu vou digitar um atraso, né? Ou seja, depois que liga, passa 1000 milissegundos, que no caso é 1 segundo ligado. E após esse 1 segundo ligado, né? Eu vou desligar o LED do pino, no caso aqui, a 0, né? Pronto. E aí, antes de reiniciar e ligar de novo, eu vou pedir que ele espere mais 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Delay underline ms. Pronto. E vou mandar compilar. Quando eu compilo, na pasta em que eu criei o projeto, que é documentos, né? Documentos, você vai escolher a pasta aí, PIC, né? Dentro da pasta PIC, eu coloquei aqui, né, processo de gravação. Aí o que é que acontece? Inclusive eu poderia ter colocado até dentro de uma pasta, mas tudo bem. Eu vou ter o arquivo C, tal qual eu digitei lá, né? Então, se eu abrir no bloco de notas, é o arquivo original em C. E ele gera um arquivo de biblioteca que ele mesmo automaticamente insere, inclui no código, né? E ele também vai fazer a conversão para hexadecimal, que é o que é de fato gravado no meu microcontrolador. Aqui é isso que ele consegue executar. Então esse código aqui é o que eu vou utilizar tanto na simulação do Proteus quanto na gravação do PIC, né? Antes de fazer a gravação, eu vou fazer essa montagem aqui, né? PIC 16F628A, tá aí.
eu vou utilizar do mesmo jeito da protoboard, né? Um LED vermelho e um resistor, limitador de corrente, resistor. Resistor, pronto. E aí eu vou fazer a montagem aqui agora, né? Tá aqui, ó, pino 0, resistor. Vê que a disposição física do que é diagramado é diferente, né? E aqui eu vou colocar o LED. Esse LED eu vou ligar no negativo, né? Pronto, a partir daqui eu vou só alterar aqui, né, para uma resistência simbólica. E já com o arquivo .exe em mãos, eu vou procurar ele lá na pasta. Tá aqui, né? E vou setar a frequência do clock de 4 MHz, ok. Então você pode observar que ele funciona aí conforme as instruções que eu programei, né? Se eu alterar aqui, eu vou trocar aqui, por exemplo, para 100 milissegundos. Do mesmo jeito eu vou fazer lá na gravação, para vocês verem, compilar. Esse .exe aqui, ele foi atualizado. Se eu parar a simulação e começar de novo, então ele vai mostrar um novo comportamento, né? A mesma coisa vai acontecer, só que na placa, só que entre uma alteração e outra eu tenho que tirar o chip do circuito, levar para o gravador, gravar e levar de volta para o circuito. Então tem essa logística aí, tá? Então agora vem o processo de gravação. Abrir o microburn, venho aqui em load, procuro o arquivo e aí, né, com o arquivo em mãos, eu vou mostrar para vocês o que é que acontece sem o chip, né? Estou aqui com o microcontrolador. Então o que é que vai acontecer? Quando eu mandar programar, ele vai dizer que o programador não reconheceu o PIC 16F628A. Quer continuar? E aí ele vai mostrar, né, que não tem como gravar, ele vai mostrar um erro, né? Aqui na lista eu tenho que lembrar também de selecionar o PIC, que é o 16F628A, que já está aqui, né? Ele diz qual é a posição correta e você precisa prestar muita atenção nisso. Ele está dizendo que o chanfro, a marquinha, né, que eu vou mostrar para vocês já já, ela tem que estar posicionada na trilha 2, na linha 2. Se fosse outro pique, seria em outra posição. Então cada pique tem uma posição diferente lá no slot do gravador. Então eu vou colocar o pique lá, né? Vou colocar o pique. Pronto, o pique aqui está posicionado no meu gravador. Vou já mostrar para vocês o procedimento, né? Vou procurar o código de novo aqui, ó, tinha sumido, e aí eu vou pedir para programar. Primeiro ele me reconhece que o pique já foi gravado. Realmente eu já gravei alguma coisa uma vez nele, né? E aí ele diz: gostaria de sobrescrever? Gostaria de apagar e programar esse chip? Sim. Então ele vai preencher uma barrinha aqui, bem rápido, né? E aí ele diz que a programação está completa, certo? Se eu fizer alteração aqui, né? Por exemplo, aqui está 100, eu vou colocar 1000. Aí quando eu compilo aqui, esse .exe atualiza e aí eu tenho que fazer o processo novamente, óbvio, com o microcontrolador dentro do slot, né? Então tá aqui, ó. Vou abrir, né? E programar. Tá feita a programação. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona lá na placa, ok? Até já. Bom, eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona o processo de gravação e regravação de microcontroladores PIC, né? Diferente dos outros microcontroladores, né? Como eu já citei em aulas, o microcontrolador PIC, normalmente quando você compra o circuito integrado assim, né? Ele requer que você insira ele num gravador, né? E aí ele seja trazido de volta no circuito, seja um circuito de placa de circuito impresso, né? Com slotzinho isentando de você soldar ele direto na placa, justamente para que você possa fazer esse manejo, ou na protoboard em si, né? Então você sempre ao regravar tem que fazer essa transição do circuito em que ele está sendo usado e o gravador. Bom, para essa demonstração eu vou utilizar aqui o gravador em si, né? Que é o K150, gravador PIC.
eu vou utilizar a protoboard, vou usar fios para interligação dos componentes, né? Tá aqui mais alguns fios para quando for energizar o circuito. Eu vou utilizar aqui, né? Ó, tem uma caixa aqui para caso precise de mais fios. Vou utilizar uma fontezinha de bancada, que ela vai ser regulada em 5 volts. Eu vou utilizar o microcontrolador PIC 16F628A, que é um dos mais didáticos, mais comuns de se utilizar para efeitos didáticos. Eu vou usar um resistor limitador de corrente e vou usar um LED, né? É interessante eu falar para vocês que o meu gravador aqui ele tá ligado já na porta USB, ó. Cabo um pouco longo aqui na minha bancada, certo? Então ele já está conectado aqui. E eu vou também falar um pouco para vocês sobre a questão de pinagem desse PIC especificamente, né? Com os outros PICs vai funcionar de uma forma diferente. Primeiro, os pinos de alimentação. Esse pino do meio aqui, né? Na parte de baixo, ele é o pino de negativo. O pino do meio na parte de cima é o pino de positivo. Lembra que a contagem dos pinos se dá com esse chanfro voltado para a esquerda, né? Esse chanfrozinho aqui, essa marquinha aqui no canto, ó. E essa bolinha aqui no canto. Então, como é que eu conto? Começando por baixo, da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E de cima, da direita para a esquerda, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Então, esse é um pique que tem 18 terminais. Então, dessa forma, os pinos 5 e 14 são os pinos de alimentação, sendo que 5 é alimentado com negativo e 14 é alimentado com positivo. Conforme eu mostrei para vocês no programa, né, no software que faz a transferência do código para cá, eu vou posicionar o PIC com um espaço aqui de deslocamento aqui, ó, e vou travar. Então tá aqui, ó. Essa é a posição, né, com o chanfro virado para o lado da trava, um espaçozinho sobrando para esse PIC. Para outros PICs é diferente, né? Outra coisa interessante que eu vou falar para vocês é que esse gravador, ele tem, normalmente os gravadores eles têm alguns LEDs, né? Esse aqui, por exemplo, tem um LED vermelho que indica que ele está energizado, ligado na porta USB, né? E o amarelo significa que quando ele acender, ele está fazendo alguma comunicação com o computador, ou conferindo alguma coisa, ou transferindo propriamente dito, né? Então, eu já estou com o software aberto aqui para gravar aquele código lá de oscilar um LED, né? O objetivo não é em si mostrar como programa, mas mostrar como gravo, né? E aí o exemplo da oscilação do LED é meramente ilustrativo. Quando eu clicar aqui em gravar, em programar, né? Certo? Ele vai piscar aqui uma vez. E lá vai me mostrar que esse pique aqui ele já está gravado e vai me perguntar se eu quero sobrescrever. Então, a primeira vez que ele acender, vai ser verificando se há alguma coisa gravada no pique. Eu vou fazer isso agora. Ok, então lá vai. Piscou, né? E aí ele mostrou a mensagem para mim, dizendo que esse pique ele já está gravado e pergunta se eu tenho certeza que eu quero sobrescrever. Quando eu clicar em sim, ele vai piscar mais uma vez. Eu vou clicar. Pronto. Essa vez agora foi realmente transferindo o código para dentro do meu microcontrolador. E aqui ele me avisa que a transferência foi feita com sucesso. Então o processo de gravação está concluído. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu pique daqui e vou fazer a montagem do circuito em si, né? Já que eu estou utilizando o pino 0. E aí é interessante que vocês verifiquem o datasheet, né? Para verificar qual dos pinos é que seria o pino A0, né? No caso desse pique é o pino de número 16. Então eu vou interligar aqui
né? Ó, no número 16, aliás, tá ao contrário aqui, né? Deixa eu só fazer a reposição, porque lá no gravador eu coloquei diferente, né? É interessante que quando vocês forem manusear para retirar o pique, né? É mais seguro que vocês usem materiais que sejam isolantes, né? Para que evite que, ao deixar o circuito ligado, você não esteja provocando um curto-circuito. Então eu estou invertendo aqui, ó, né? Vou colocar já na posição correta, tá? E como eu falei para vocês, o pino que está programado como saída aqui, no caso, é o pino 17, né? Então eu vou colocar para esse lado aqui, ó, para ficar bem visível. Tá aqui, ó, pino 17. E aí eu vou ligar o LED, né? Verificar a polaridade, ligar ele aqui, né? Do resistor pro negativo. Só encontrar a posição correta dele aqui. Pronto. Então o que é que acontece? Eu vou ligar aqui a minha fonte, né, ó, regulada aqui em 5 volts. E a partir disso, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou energizar o circuito. Primeiro eu vou colocar, como eu falei para vocês, no pino 5, né, ligado ao negativo. Vou colocar para cá para ficar mais visível para vocês. Pino 5. E no pino 14, que é o do meio em cima, né, vou interligar no pino, no barramento que tem o positivo, né. Então você vê aí que ele faz a oscilação que eu programei de 1 em 1 segundo, né? Murilo, agora eu quero regravar. E aí, como exemplo, o que é que eu vou fazer? Ao invés de colocar para oscilar de 1000 milissegundos, ou seja, de 1 em 1 segundo, eu vou reduzir esse tempo em 10 vezes, colocando de 100 em 100 milissegundos, né? Eu já fiz a alteração no código aqui do compilador, eu já compilei. E aí eu vou, né, com o código novo, fazer a transferência novamente. Então o que é que eu preciso fazer? Eu vou desenergizar esse circuito. Eu posso desligar a fonte, né, já que ela tá já fixa, regulada. E aí, né, por segurança com material que seja isolante, eu recomendo que vocês utilizem algum material de plástico. Vocês fazem a remoção do chip, não precisa desmontar o restante do circuito não. Então, tá aqui. E aí, novamente, eu vou colocar lá no meu gravador, na mesma posição. Na mesma posição, vou travar. No programa que grava, eu vou fazer o mesmo procedimento. Veja lá que ele vai piscar, né? Ó. Nesse momento, ele me avisou que o pique já está gravado e pergunta se eu quero sobrescrever. Eu vou confirmar que sim. Pronto, certo? Então, aqui eu fiz o processo de gravação, né? Eu tô só confirmando aqui. Pronto. E aí eu faço novamente o processo de retirar o CI daqui. E já que o circuito ele está montado, então eu vou reposicionar ele na mesma posição de anteriormente. Veja que quando eu reenergizar o circuito, né, o que é que vai acontecer? O LED já está numa oscilação de frequência diferente, que foi o tempo que eu defini na reprogramação. Então, resumindo, né? Sempre que eu quiser alterar o script em que esse processador ele vai executar, eu preciso retirar ele do circuito, reposicionar no gravador e fazer o processo de transferência novamente no computador, né? Ele é um pouco mais complicado, né? Complexo de você fazer esse processo de regravação. No entanto, ele é um processo um pouco mais técnico, um pouco mais que lhe dá um pouco mais de liberdade, porque você pode interligar os componentes da forma como você bem entender. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até logo. Tchau, tchau.